Agora 8 horas e 44 minutos, vamos de imediato com a nossa entrevista do dia. O assunto é saúde. Você confere conosco a partir de agora. Nova Manhã. Entrevista do dia. A entrevista do dia é com o Dr. Mauro Speranzini, cirurgião plástico, especialista em otoplastia. Vai falar conosco a respeito de um assunto de momento, né, doutor? Mauro, que formou-se na Faculdade de Medicina da USP em 87, especializou-se em cirurgia plástica no Hospital dos Defeitos da Face e obteve o título de especialista na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde também é membro titular com uma tese de dissertação sobre otoplastia. Doutor, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Chico, bom dia, Igor. Prazer para mim estar falando aqui com os amigos da Nova Brasil. Prazer é todo nosso. Bom dia, doutor, bom dia. Doutor, vamos falar então sobre esse tema que é importante, né? Mas agora também ganha uma evidência maior em tempos de pandemia. Aliás, todas as questões relacionadas à saúde, elas vêm ganhando uma amplitude muito grande, né? E quando se fala de otoplastia também, as pessoas ficam curiosas, mas, poxa, será que as pessoas estão deixando de usar máscara com receio de ter aí problemas de estética, né? A questão da orelha de abano, como é popularmente chamada, né? Então eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto aqui conosco e os índices, as mudanças que a gente tem notado aí na busca por esse tipo de cirurgia, especialmente em crianças e até mesmo em adultos nesse momento. As pessoas têm a preocupação de que a máscara possa causar orelhas de abano. Na verdade, isso não acontece, porque a orelha é uma estrutura que tem pele e cartilagem e a orelha é uma mola. Se você empurra, ela volta. Então, olha, apesar dos memes, pode usar máscara à vontade, porque o uso das máscaras não vai provocar orelhas de abano. Se isso fosse possível, bastaria nós empurrarmos as orelhas para trás para corrigir o abano, e a gente sabe que isso não funciona. Pois é, doutor, e essa... Pois não, pode concluir. Bom, sim, você me perguntou a respeito da procura por esse tipo de procedimento. Orelhas de abano são frequentes, elas ocorrem em 5% das pessoas, e no Brasil, não em todos os lugares do mundo, mas no Brasil, as pessoas se incomodam com orelhas de abano. E essa cirurgia já pode ser realizada em crianças a partir dos 6 anos de idade, quando as orelhas já atingem o tamanho adulto. Na verdade, não apenas crianças, a gente até mesmo vê que adultos fazem essa cirurgia e, independente da idade, os resultados são igualmente bons. A recuperação, como é que é, doutor, de uma cirurgia para corrigir essa situação? A correção da orelha de abano é um procedimento com anestesia local. A recuperação é rápida. Em aproximadamente uma semana, a pessoa já vê o seu resultado. E em aproximadamente um mês, já não tem mais qualquer sinal de inchaço, sinais de cirurgia. Doutor, só uma questão, Chico, só em cima dessa resposta do doutor, um gancho que eu queria fazer, até porque a gente começou a entrevista falando sobre a questão da pandemia, o uso da máscara, claro, mas a otoplastia, ela envolve alguns assuntos também que chamam muito a atenção, especialmente o fato de dentistas, esteticistas, biomédicos que são autorizados a fazer a harmonização, né, orofacial, mas que não podem realizar procedimentos como a otoplastia. E eles estão dando um novo nome a esse procedimento e tem feito esse tipo de procedimento em seus consultórios, doutor? O senhor que representa aí também o Conselho Regional de Medicina, existe já um alerta para isso? A gente tem visto muita matéria falando de harmonização facial, alguns problemas que estão sendo notados. Na questão também da otoplastia, já temos também registros de problemas que estão sendo evidenciados nesse momento? A maioria das pessoas não sabe, mas os médicos não podem, no Brasil, colocar fotos de antes e depois nas mídias sociais. Então, quando você vê fotos na internet de resultados de operação, ou médicos que não respeitam o código de ética e correm o risco de receberem sanções por parte do CRM, ou essas fotos não são de médicos. É incrível, mas muitas pessoas estão procurando pessoas que não são médicas porque elas colocam fotos na internet, uma vez que, não sendo médicas, elas não têm as restrições que os médicos têm,
E as pessoas passaram a acreditar que as pessoas estão autorizadas a fazer esse tipo de procedimento. O principal argumento é de que a cirurgia realizada por biomédicos, enfermeiros, que são procedimentos ilegais, o argumento é de que a autoplastia não é uma cirurgia, porque, afinal de contas, eles apenas dão alguns pontinhos. Veja, argumentar que não é uma cirurgia não é verdade. É necessário fazer uma anestesia, existe perfuração de pele, de cartilagem, existem riscos, complicações, e isso a gente já está observando no consultório. As pessoas estão vindo, relatando que realizaram esse procedimento que não é uma cirurgia, e os profissionais de marketing criaram nomes diferentes justamente para separar o que seria uma cirurgia de um procedimento simples que qualquer pessoa poderia realizar. As consequências disso, evidentemente, são a volta do abano, porque esses procedimentos em que você dá apenas pontos são procedimentos que não enfraquecem a cartilagem, a orelha é uma mola, se você dá um ponto e você não enfraquece, a orelha vai voltar. Então essa é a principal consequência. O segundo problema desses procedimentos simples, que deram os nomes de ear shut, ear dream, harmonização das orelhas, é que, na verdade, esses nomes foram dados para um procedimento que se chama autoplastia fechada. A autoplastia fechada existe há mais de 30 anos. Só que os profissionais de marketing criaram um nome novo para as pessoas acharem que é uma coisa nova, e não é, e que comprovadamente não funciona. Se funcionasse, eu estaria fazendo. Seria muito melhor fazer um procedimento de 20 minutos do que fazer uma cirurgia de autoplastia, como nós fazemos, que dura 2 horas. A grande diferença é que numa cirurgia bem realizada, o abano não volta, quer dizer, a pessoa faz uma cirurgia e ela tem um resultado definitivo, e o principal é que numa autoplastia completa e definitiva, nós mexemos em todas as estruturas alteradas. Porque nesse procedimento de autoplastia fechada, com todos esses nomes bonitos que inventaram, se corrige apenas um defeitinho, que é essa dobrinha da orelha. Essas técnicas simples, elas não corrigem o aumento da concha, que é essa região aqui da orelha, e não corrigem a projeção do lóbulo, o ângulo da orelha, e o resultado são orelhas estranhas. Agora, as pessoas, às vezes, se contentam com pouco, né? As pessoas, puxa vida, eu corrigi um abano, eu até estou feliz. E quando você entra no Instagram e vê as fotos, eu fico horrorizado, porque os resultados são péssimos. Lembra muito aquele personagem do Guerra nas Estrelas? Não, Perdidos no Espaço. O Spock, né? Dr. Spock. Tem muita gente que fica com aquela aparência. Doutor Mauro, muito obrigado por seus esclarecimentos importantíssimos nessa época em que muita gente está preocupada aí com a questão estética, sem se importar com os meios. E é importante saber também que as crianças podem realizar tipos de procedimento a partir dos 6 anos de idade, evitando constrangimentos, bullying, enfim, é uma série de fatores que envolvem o emocional também. Doutor, muito obrigado pela sua participação conosco, um grande abraço, um ótimo fim de semana. Obrigado, doutor. Obrigado a todos, um bom dia para os ouvintes da Nova Brasil. Muito obrigado. Ouvimos aí o Dr. Mauro Speranzini, cirurgião plástico, especialista em otoplastia. A gente usou o gancho da questão da pandemia, da máscara, mas o assunto ele envolve outros temas, né, Chico? Especialmente o alerta aí do Conselho Regional de Medicina para práticas que não são executadas por cirurgiões plásticos, né? E também a questão aí das crianças que podem ter acesso a esse tipo de cirurgia. Será que essas cirurgias também não poderiam integrar o Sistema Único de Saúde, né? Enfim, algo que a gente pode abordar aí numa outra ocasião.